Olá, jovem, seja bem-vindo. Esse é o PR Cast, o podcast do Potencialize Resultados. E hoje temos aqui a missão de iniciar esse projeto bacana. Estou com minha amiga Nicole. Responsável pelo comercial da Potencialize. E o nosso CEO, o Dr. Igor Lima, o homem forte. Tamo aí. Pessoal, hoje a gente vai trazer um bate-papo bem informal aqui para conhecer um pouquinho mais da história do nosso CEO. Como foi que começou, de onde surgiu, como ele saiu e caiu de paraquedas. Eu conheço o Igor aí mais ou menos, tem uns 10 anos. Acho que mais um pouquinho, né? Mais. É. Tinha mais cabelo, né? Menos gordura. A contabilidade faz alguns efeitos, né? Então, a gente se conheceu através da contabilidade, a partir da parte de sistemas, né? E aí, surgiu esse projeto. Vai vir muita coisa boa, não é o último, tá? É só o início. Fiquem à vontade para comentar, para trazer pautas, coisas que vocês queiram saber, seja através de curiosidades do mundo do empreendedorismo, né? Como também da parte de gestão, né? E aí vamos direcionar para a parte da Potencialize, né? Igor, como você chegou até aqui? O que foi que aconteceu? Por que você criou a Potencialize? Vamos lá. É uma satisfação imensa estar aqui iniciando esse projeto. É uma coisa que já vem no nosso radar há bastante tempo. E a gente sempre tem essa questão de levar conteúdo, sempre tem muita informação conosco. A gente precisa pulverizar isso para o mercado, né? Não só para os nossos clientes. E eu vou contar um pouquinho da história da Potencialize, né? E ele linka muito com a minha história também. E falando um pouco da minha história, né? Eu sou formado em contabilidade, né? Eu sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de computador, desde início da minha adolescência, né? Até um pouco saindo da minha infância, que eu tive os primeiros contatos com o computador. Então, sempre gostei muito dessa área, sempre fui muito curioso em relação a isso. Sempre gostei muito de jogos também. Então, me formei em contabilidade, né? Mas é um pouco curioso, porque eu não sabia nem o que era contabilidade quando eu fiz contabilidade. Então, fiz contabilidade porque era o mais barato ali que tinha para fazer. Então, não passei na Universidade Federal e fui fazer contabilidade na particular. É isso aí, não vamos perder tempo, né? Então... eu me formei cedo, na verdade. Eu me formei com 16 anos. Então, a faculdade de Ciências Contábeis, na época, eram 4 anos. E aí, eu estava formado com um curso superior com 20 anos de idade. Tive alguns estágios. Eu estagiei em 2 empresas. Um estágio na parte administrativa e outro era numa administradora de condomínio. E depois que eu me formei, eu trabalhei 5 meses em um escritório de contabilidade. E com 5 meses que eu trabalhei lá, eu fui contratado pela Domínio Sistemas, que é uma empresa de software para escritórios de contabilidade. Isso aconteceu em julho de 2011. Como eu era bastante curioso e gostava muito de sistema, de tecnologia, dessas coisas, foi um dos fatores que pesou bastante na minha decisão de não prossegui num escritório de contabilidade, que eu passei 5 meses somente fazendo conciliação de fornecedores, que é uma coisa que todo mundo adora, né? Fazer conciliação de fornecedor. E aí eu fui convidado para Domínio, era uma coisa nova, e eu fui lá. Até fui contratado pela Domínio, ganhando menos do que eu ganhava no escritório de contabilidade. Mas eu fui para esse desafio aí. Deixa eu te fazer uma provocação. Quando você foi para Domínio, você já conhecia a situação sistema? Quando você chegou na Domínio e recebeu um convite, você viu ali, aqui é uma oportunidade de eu unir a minha paixão. Tecnologia, né? Já que a gente é entusiasta do setor. Você já sabia, já conhecia alguma coisa ou não? Caiu de paraquedas, viu lá no LinkedIn ou em alguma coisa? Como é que foi isso? Legal. Na verdade, eu fui indicado por um amigo que já trabalhava na Domínio. Eu tinha 2 amigos que trabalhavam na Domínio, mas eu nunca tinha ouvido falar de Domínio. No escritório eu não usava Domínio, usava outro sistema também. Então, eu tinha pouco contato com software contábil.
E foi legal porque quando eu fui para lá, realmente que eu fui conhecer o quão vasto é a seara da contabilidade. Eu pensei que era somente fiscal, contábil, eu era mais desses dois setores, porque a gente fazia duas coisas juntas, mas eu vi que é muita coisa, muita coisa. Quando você chegou na Domínio, a idade, mais ou menos, você se lembra a sua idade? Eu tinha 21 anos de idade. 21 anos, bem novinho. Eu me lembro Tinha como 21 fosse hoje. Por curiosidade, uma das pessoas que fez o seu processo seletivo foi Mônica, minha psicóloga. Também é, né? Também, minha esposa. E aí ela disse, olha, Igor tem um potencial muito grande. Eu já trabalhava lá na Domínio, né? Tem um potencial muito grande, ele é muito técnico, só que ele é bem introvertido. Aí eu falei, não, ele vai ser suporte interno lá e isso ele desenrola. E, de fato, quem conhece Igor há mais tempo era um cara totalmente introvertido. Pelo menos era a percepção que a gente tinha, né? Não gostava muito ali. Apesar de ser sempre muito brincalhão, com o que conhecia, mas com outras pessoas era mais um pouco fechado. E como é que foi essa transformação, essa mudança? Porque quando chegou lá, você mudou bastante, né? Mudei até porque eu precisei mudar. Eu fui a trabalhar com suporte, e suporte você atende cliente a todo momento, né? Então, eu realmente sempre fui assim, sempre fui mais fechado, introvertido, mas eu tive que me adaptar à situação, né? Com 3 meses que eu estava lá, eu atendia suporte interno, mas eu iniciei para atender que tinha 2 tipos de atendimento, né? Tinha o atendimento telefônico e tinha atendimento via web, que era o atendimento via plataforma de chamados lá que a Domínio tinha. Tem até hoje. E aí, eu só comecei a atender via atendimento web. E eu não tinha muito contato com o cliente no telefone. Mas eu ainda precisava ligar para cliente, precisava atender telefone, né? E eu fui quebrando essa barreira ao longo do tempo, porque isso foi um fator que foi um dos meus maiores desafios, foi atendimento a cliente. Foi quebrar essa barreira que eu tinha para conseguir prestar um suporte ali para os clientes que estavam precisando, né? Então, aqui eu gosto de pegar uma situação bem específica, né? Você jovem está se formando agora, né? Você acha que vai estar preparado para o mercado? O Igor falou agora, né? Ele achava que era só o fiscal e o contábil, né? E o pessoal, muitas vezes, assim. Mas tem muita coisa além, né? E aí, quebrar essa barreira de tipo... Para muita gente jovem agora, ligar é o fim do mundo, né? Eu não gosto muito de ligação. Quando eu fui trabalhar na Domínio e tinha que fazer ligação, eu disse, não vai ser minha praia. Eu procurei logo uma parte de treinamento, sair. Mas a gente fazer o que não gosta também é bom, né? Para a gente poder desenvolver, sair. O que é que você acha disso, Nicole? É a preparação. Você tem que entender que tudo que você passa está construindo o profissional que vai chegar onde você espera. Só que isso não acontece em 2 ou 3 meses, não precisa ter essa ansiedade. E aí você precisa entender que a menor das tarefas, ela tem influência naquilo que você quer futuramente. Então, se hoje Igor está nessa posição, ele precisou passar por isso lá no começo, na Domínio. Deve ter errado bastante, quebrado bastante a cabeça. Muito, Errei, assim, várias vezes, pensei em desistir, pensei em sair, né? Isso é normal. Mas o que fez com que eu não saísse foi que aquilo ali serviria para me moldar como profissional, né? Então, eu vi que se eu saísse, eu iria enfrentar tudo novamente, talvez pior. Então, eu preferi ficar, amadurecer e encontrar oportunidades onde eu estava. Então, foi aí que eu comecei a ver o que eu podia fazer para o meu gestor, para o meu gerente, ele conseguir olhar em mim, olhar para mim e ver algo que eu poderia entregar a mais, né? Então, uma das chaves que mudou, um dos principais fatores que fez com que eu tivesse essa mudança de chave foi uma das ações que a Domínio tinha, e eu falo isso muito para todas as empresas, todos os empresários, né? O quanto é importante você ter um RH bem estruturado na sua empresa.
E eu acho que você também participou disso, que era o Conhecendo a Matriz na época. Exatamente. Né? Esse projeto então, é esse projeto, só para explicar aqui para todo mundo, ele consistia em escolher alguns técnicos de suporte para ir conhecer a matriz. Né? Então, eles escolhiam alguns técnicos e levavam para passar um dia lá na matriz conhecendo a estrutura. E esse fator de me levar lá para conhecer a estrutura me abriu a cabeça que a empresa não era só aqui em Natal, uma pequena filial que existia naquela época. As oportunidades e o crescimento existiam além daqui. E eu queria fazer uma provocação, né? Eu fui conhecer a matriz e, assim, não falo nem só da empresa em si, mas a oportunidade de você ampliar seu horizonte. Novas culturas, né? Para quem não sabe, a Potencialize está aqui no Rio Grande do Norte, Natal, uma empresa genuinamente potiguar, mas o mundo é muito extenso, né? E aí, quando a gente sai daqui e vai estudar, vai conhecer, vai se conectar com outras culturas, na minha época do projeto a filial de Natal era pequena, então pôde ir todo mundo. Cara, era muita gente, Rio, São Paulo, e cada um mais veloz, outro mais lento. E como é que você faz isso? Como você resolve isso? E aqui vai o pulo do gato muito interessante, a questão de você não perder as oportunidades. Isso. Quando aparece, agarrar. Eu sou contador, trabalho no meu escritório, não, é aqui no interior, não tem isso. Tem um mundo, vai lá em São Paulo, tem várias empresas, a gente vai chegar já, mas eu sei que você já participou de algumas mentorias fora de Natal, né? Então, essa oportunidade foi a primeira situação ali que você viu fora de Natal, através de trabalho, assim, para conhecer um outro estado, uma outra cultura, né? É legal que eu tenho amizades hoje dessa minha primeira ida lá para a Matriz. Que trabalham hoje na Domínio ou que já saíram da Domínio, mas a gente manteve essa aproximação, esse contato. Então, desde essa minha primeira ida para Domínio, fez com que eu enxergasse a Domínio de uma outra forma e criasse algumas ações para que eu pudesse me sobressair em relação aos demais técnicos, né? Então, naquela época, isso foi 2013, né? Naquela época, eu comecei a fazer algumas palestras de e-social. Na verdade, eu propus essa ideia de fazer palestras do e-social, que era uma coisa que a filial poderia ter aqui alguma relação com o CRC, com o SESCOM, mais com o CRC. De fazer algumas palestras no interior, palestra aqui em Natal, para o pessoal também vir conhecer a Domínio, né? Uhum. E aí eu comecei a falar sobre o e-social. Que o e-social era só um projeto naquela época, era uma coisa grande novidade, né? E ninguém sabia como é que ia funcionar e tal. Nem eu sabia como é que ia funcionar, mas eu peguei o que já tinha, bolei uma palestra, vi o que o Domínio estava preparando para aquilo ali e a gente começou. E aí isso fez com que essas minhas atitudes conseguissem chamar a atenção do meu gestor para que quando houvesse uma oportunidade de assumir um certo apoio ou coordenação do time de suporte, eu estivesse lá. E foi isso que aconteceu. Em 2014, eu assumi uma posição de supervisor de suporte interno, que justamente foi no ano que a Thomson Reuters comprou a Domínio. Então, juntamente com isso, como eu já tinha uma posição de supervisão, eu participei de muitos treinamentos da Thomson Reuters sobre cultura. Então, foi a minha outra oportunidade que eu tive de viajar, de ir lá para Campinas, conhecer a sede da Thomson, participar de treinamentos de cultura. Fui também, nessa mesma viagem, eu fui lá para Criciúma novamente. Então, conheci pessoas lá que hoje também estão numa posição mais elevada na Domínio, então são gestores. Então, eu construí essa relação, tendo relacionamento com pessoas que hoje estão com posições interessantes dentro da Domínio e faz com que a minha abertura com eles sejam bem interessante também, né? E com isso, depois dessa posição de suporte interno, em 2016, mais ou menos, eu assumi a coordenação de suporte externo, que são os técnicos que vão implantar o sistema em outros escritórios. E nesse momento, foi justamente um dos momentos que eu comecei a enxergar uma possibilidade, uma necessidade, na verdade, no mercado
e uma possibilidade de novos serviços para escritórios de contabilidade. Perfeito. E assim, vendo agora todo esse detalhamento que você deu, a gente observa o efeito dominó. Porque lá no início era uma pessoa retraída, que não tinha uma oratória, uma comunicação boa. Precisou passar pelo atendimento web, depois o atendimento telefone. Teve a oportunidade de viajar, conhecer as experiências de outras pessoas da área, fazer networking, fazer amizade. Surgiu a oportunidade de um projeto interno, viajou, conheceu mais pessoas, chegou Agarrou no nível de oportunidade, coordenação, exatamente, assim, num momento de expansão da empresa, ainda por cima. E aí vieram novas responsabilidades, aí entra uma coordenação, e aí você começa a ver a importância da cultura, além da comunicação para tudo isso. Eu anotei aqui a trilogia, né? Pelo menos assim, você saiu para ir para o suporte, né? Saiu do suporte para um cargo já de liderança. Meados para 2013 e 2014. No outro ano, você não virou o coordenador gerente da filial. Pelo contrário, você saiu em 2016 já para fazer outra coisa, né? E aí aqui eu anotei, né? Estratégia, execução, cultura, né? Palavras que estão na moda na parte de administração, mas isso já existe há muito tempo. É vital para o escritório, para qualquer empresa, seja a bodega do seu José, seja uma empresa de grande porte, uma multinacional como a Thomson. Sem a cultura, nada. Tem até uma frase célebre, né? Que a cultura engole a estratégia no café da manhã. Você pode ter a melhor estratégia, eu vou fazer isso, aquilo, outro, mas o ambiente que você tá contaminado, o negócio não vai resolver. Isso. E aí... E não foi em um ano, né? Isso tudo. Só esse espaçamento 4, aí, né? Assim, de 2011 até 2016, mais ou menos, foram 5 anos aí de fazendo a mesma coisa com constância. Claro que aprendendo coisas novas, né? Porque... nada o que eu fiz de diferente eu aprendi no mesmo lugar. Sim. Então, eu tive que buscar outras coisas, tive que fazer coisas fora do expediente, fim de semana. Então, eu busquei mais para me capacitar mais, entregar mais, e o resultado ele vem depois, né? Hoje acontece muito isso, né? Eu não sou pago para isso, né? Mas todo mundo quer uma promoção, quer sair no horário, quer trocar o celular e não pensa que tem um preço a se pagar. E muitas vezes você entrega para depois você receber e não o contrário, né? E assim, a geração que está vindo agora está com um grande problema. A gente tem que entender isso, que a gente precisa pautar nisso, a gente precisa trabalhar, a gente precisa entregar. Agora tem que ter clareza o que você quer. Quando você foi para a rua... ali no treinamento externo, que eu costumava brincar com a galera lá da Domínio. Aqui no telefone é bom, é ar-condicionado, isso, aquilo, outro. Vai dar uma bronca na frente do cliente. Computador bom, mesinha boa. O cliente querendo te bater porque o sistema não está funcionando. Não quiser ouvir, coloca aqui no mudo um pouquinho. Você viajar para o interior com um hotel que não tem ar-condicionado, que é só ventilador. Tem que comer... Tem que ter nota para comprovar e daqui a pouco não tem nota. Você tem que andar 20 quilômetros da outra cidade para almoçar porque lá tinha nota. E assim, são esses desafios que muitas vezes a gente, quando vai olhar, a vaga de emprego é para isso. Não, tenho que sair daqui, tenho que passar a semana fora e tal. Só que isso te trouxe uma bagagem muito grande, experiência, resiliência de apanhar e no outro dia estar ali para começar de novo. E como foi essa trajetória na parte externa? O que é que você trouxe de mais aprendizado? Cara, a experiência é sensacional. No momento é ruim, né? Passa um perrengue, mas depois você vê... Cara, se eu não tivesse passado por aquela situação, eu não saberia lidar com a situação de agora. Então, eu viajei bastante também, interior, outros estados para montar time, fazer contratação e resolver problema no cliente, porque eu só ia para cliente para resolver problema, né? Eu não ia lá para receber um elogio nem nada, eu só ia para resolver problema. Eu só interferia em casos que tivesse dando problema, então eu ia resolver problema. Então, você tem que passar por isso, você tem que ter essa armadura aí que você tem que montar, isso aí é com o tempo.
que você vai estar preparado para outras situações, né? Então, eu comecei a viajar bastante, comecei a sentir um pouco na pele do que era uma coordenação de fato, porque coordenação não é só um título, você tem metas e você tem responsabilidades, porque num cargo de gestão, você tem que fazer com que sua equipe entregue a mesma coisa que você entrega sem colocar a mão na massa. Então, esse é o desafio de você ter uma gestão bem feita, né? Esse ponto, assim, é o que mais me desafia e não é uma coisa que eu tô totalmente pronto, porque todos os dias eu estou aprendendo sobre isso. Mas eu acho que o sucesso de um cargo de gestão é esse, né? Eu vou além, Igor. Do que você falou agora, para a construção de hábito, muitas vezes a gente tá ali numa angústia de não tá legal, isso, aquilo outro. Gente, nunca vai estar bom. Tudo é dor, como diz Renato Russo. E toda dor vem do desejo de não ter dor. Mas, quando você vai nascer, tá na barriga da tua mãe, tudo é ótimo. Depois que sai, meu amigo, acabou. É choro, é perrengue, é frio, é calor, é dor, é dente que vai nascer. Isso é natural do ser humano. Enquanto a vida, vai haver a dor. O que eu preciso é ter clareza daquela dor. Se eu estou disposto também a pagar o preço, você pagou o preço. Você saiu da sua cidade para dar treinamento num canto ruim, canto quente, sem logística, enfim. Mas eu tinha um objetivo claro. O que eu vejo na maioria das empresas que estão ali perto do fracasso, bota a culpa no governo, bota a culpa em outras coisas, que tem problema, não dá para negar. Mas assim, eu quero estar ali, né? Então, às vezes, só tem um sonho, só tem a vontade. E sem estratégia. Você diz assim, eu como gestor tive ali dificuldade de botar o pessoal para fazer isso, aquilo, outro e tal. Precisa de uma estratégia, precisa de um planejamento. E tem que se preparar. Não é do nada, né? Então, a gente tira disso aí que a dor desenvolve. Desenvolve. Se você não sente dor, você tá na sua zona de conforto. O músculo para crescer, né? Na academia, quem que eu faço isso direto, que eu começo e paro a academia, né? Aí eu vou 2, 3 meses, aí para. Aí daqui a 3 meses eu volto. Quando eu volto, é dor que não aguenta mais. Se você para naquele primeiro dia, a dor não vai sumir. Quando você vai para academia, continua exercitando, então assim, é o que você vai desenvolver como profissional. Você vai adquirir habilidades, competências e vai começar a entregar mais resultado. Você cura a dor e você botou aqui, resolver problema. Eu só ia para o cliente para resolver problema. É a vida. Quem ganha mais dinheiro, quem consegue desenvolver melhor nas carreiras é quem resolve o problema do outro. Você tem um problema, eu resolvo, pronto, tá aqui. Mas essa é a ideia do trabalho, né, Bruno? O ser humano precisa trabalhar porque existe uma dor e ele tem que resolver aquele problema para outra pessoa, para que a vida em comunidade flua. E se não tem problema, qual é o sentido? Exatamente. E assim, toda oportunidade vai fazer com que você passe por alguma dificuldade, né? Todas as oportunidades. Seja a dificuldade de você ter um investimento sobre aquilo, né? Você vai ter que ter investimento de qualquer forma, seja de dinheiro, seja de tempo, seja de estudo, enfim. Vai ter que investir para ter resultado. Então, assim, toda oportunidade que você tem ou você almeja alcançar ou almeja abraçar aquela oportunidade, você tem que ter ciência de que alguma coisa ali você vai ter que enfrentar alguma dificuldade, né? Então, eu lembro muito que da vez que eu fiz uma palestra em Caicó, foi a palestra do E-Social que eu fiz. Fui em Caicó, fui eu e o vendedor que tinha na época da Domínio, sendo que o vendedor, ele, depois da palestra, ele iria rodar pelos interiores e eu precisaria voltar, né, para Natal. Eu peguei um táxi clandestino para voltar. Esse táxi clandestino, quem não conhece aqui, né, Natal, vai ficar meio perdido. Mas Caicó fica mais ou menos umas 4 horas de distância, 3 horas e meia de distância daqui de Natal. E aí, assim, a estrada desses táxis clandestinos, eles vai pegando as pessoas no meio da estrada. Famoso e vai pinga-pinga. deixando. Aí, meu amigo, era gente vindo, aí era mulher com criança no colo, aí daqui a pouco entrava e eu no meio, assim, apertado, 4 horas de viagem, viajando até chegar aqui. O que é que eu tô fazendo aqui? Mas assim, hoje eu vejo que, cara, eu não tenho problema nenhum em viajar dessa maneira, ou talvez indo de madrugada, num voo de madrugada para chegar, atender o cliente, fica o dia todo, né? Então, são dificuldades que a pessoa passa, mas
que se eu não tivesse passado por isso, tivesse essas coisas, eu talvez hoje não vou me arriscar dessa forma. Mas assim, foi um aprendizado muito grande. Eu encontrei muitas oportunidades nesse momento aí de necessidade de mercado mesmo, porque quando a gente vai para a implantação do sistema, como eu disse para você que eu só ia resolver problemas, né? Nesses problemas é que a gente encontra as oportunidades. E esses problemas que eram gerados pelos clientes é porque o cliente ele não usava totalmente o sistema, outro concorrente ia lá ofertar um sistema mais barato e ele iria dizer, vou cancelar o sistema porque o outro é mais barato e eu estou usando as mesmas coisas que o outro tem. Então, o que eu ia fazer lá? Tentar convencer o cara de que o sistema que ele estava usando não estava caro, porque ele não estava utilizando todas as funcionalidades que o sistema oferecia. Né? E o outro sistema que era mais barato, na realidade, iria sair mais caro, porque ele iria precisar de mais mão de obra para fazer as atividades operacionais do escritório. Então, nessa oportunidade, nessa janela de oportunidade, eu vi muito escritório de contabilidade que não tinha processos bem definidos, não tinha gestão sobre a tecnologia, não tinha gestão de processos. Né? Foi então, aí que você teve o primeiro estalo de montar um negócio voltado para isso, quando viu essas brechas. Eu ouvi recentemente que qualidade é um tripé entre pessoas, processos e tecnologia. Você acredita nesse tripé e, assim, em que a potencializa? Trabalha hoje que entrega nisso? O que é que você imagina? Esse tripé é um fundamento que eu sempre digo isso para os meus clientes, para todos os escritórios de contabilidade. Você tem que ter esses 3 pontos perfeitamente rodando. Se um ficar meio capenga, você vai ter problema, né? Então, você tem que ter alinhado tudo isso aí. E isso foi um fator que eu percebi nas empresas, né? Porque não existiam processos bem definidos, as pessoas não sabiam o que estavam fazendo lá, ou até sabiam porque eu fui ensinado assim e vou sempre fazer assim. Síndrome de Gabriela, né? Exatamente. E tecnologia era aquele negócio que ele estava colocando porque outros falaram que era muito bom ter. Ou era obrigado por conta que adquiria um cliente novo, que era supermercado, e sem um sistema não ia funcionar. Exato. Então, e às vezes é um cliente que iria arcar com metade do faturamento do escritório e ele não iria abrir mão dele por conta de, é um sistema e eu vou ter que colocar aqui. E assim, e sistema naquela época, eu tô falando naquela época como se fosse muito tempo atrás, né? Mas 2018 isso aí, 2017, 2018. Mas a tecnologia, Igor, ela tá andando cada vez mais rápida. Então, a sensação de tempo, né? Ela se torna, digamos assim, até pré-histórica. Eu dei aula em meados ali de 2010 até 2015... Uma aluna minha chegou e disse, professor, sua aula é mais de informática do que contabilidade. Eu disse, porque é prática contábil. Você faz a contabilidade em um sistema, em um software. Se você não conhece dessa tecnologia, você vai ficar para trás. E ficou chateada comigo, desistiu do curso, mas é porque realmente a contabilidade ela é uma ciência humana, beleza. Mas hoje, sem a tecnologia, a gente não consegue avançar em quase nada, né? Então, é um tripé bem interessante. Eu costumo falar que ela desistiu do curso, viu? Porque... eu sempre falo que a tecnologia, na verdade, ele é um motor, né? Ela hoje... Cara, quando tu consegue fazer sem tecnologia as coisas, talvez sim. Com muito trabalho, talvez você consiga fazer uma apuração. Só não se não fizer folha de pagamento ali, que tem comunicação com o governo e tal, mas você consegue fazer com básico, tecnologia com básico? Consegue, você consegue crescer. Tem muito escritório que cresce e hoje cresce sem sistema, cresce com processos bem definidos. Agora, a tecnologia vai ser essencial para você reduzir custo operacional, né? Para você aumentar a produção da sua equipe. Né? Então, ela é um motor, ela não é imprescindível, assim, uma coisa que você... você não consegue sobreviver sem ela. Você consegue sobreviver, você só não vai conseguir escalar aquilo ali, né? Então, nessa minha percepção de mercado, eu vi que existia muita oportunidade nisso. Eu comecei a fazer algumas consultorias, ainda
como domínio, né, para esses escritórios que estavam passando por essa necessidade de ver o que pode ser mais utilizado dentro do sistema. Só que aí eu tinha outras atribuições como coordenador de suporte, eu não consegui dedicar meu tempo todo a isso e esse projeto não foi para frente. Em 2019, que quando a Thomson Reuters ela vendeu a filial que era aqui de Natal e a filial virou uma revenda, foi que a gente encontrou essa oportunidade porque a revenda era mais independente, né? Então conseguiria tocar outros projetos e conseguiria alocar outras pessoas para o que eu fazia naquela época. Então, em 2019, eu comecei um departamento de consultoria dentro da própria revenda da Domínio. E esse departamento de consultoria foi que, assim, inicialmente era eu e Deus fazendo os projetos, porque era tudo na minha cabeça. Eu ainda lembro Então, do material que tu tinha como base para fazer as consultorias. Era assim, uma coisa que, na verdade, era tudo na minha cabeça. Eu ia no cliente, via o que ele podia melhorar na Domínio, analisava, conversava com todo mundo, ia presencial, né? Porque Fazia nessa aquele época documento... Nessa época, assim, foi antes da pandemia, então eu ia presencial. Então, consegui um cliente em Goianinha, foi o meu... a minha primeira cliente foi Jaqueline, né? Jaqueline Grilo, da JS Contabilidade. Depois foi em João Pessoa, Onesildo. Eu tenho um contato com ele até hoje também, a gente se dá muito bem. A Seconte também foi outro cliente de João Pessoa. Então, fui começando a pegar cliente, mas nenhum aqui em Natal, né? Só pegando fora daqui. Eu quero que você continue, mas só um ponto aqui para não esquecer. Você colocou aqui que antes de 2019 você trabalhava ainda pela Thomson e tinha uma bagagem ali, uma coordenação e tudo mais. Eu não estava conseguindo me dedicar. E aí você arquivou ali. Muita gente tem um sonho, tem uma vontade e desiste. Às vezes, a gente só não está no momento certo. A ideia é boa, só está no lugar ou no tempo errado. Então, arquiva, guarda ali numa pastinha, mas sempre esteja trabalhando e pensando. E eu acredito que foi isso que aconteceu com você. Por quê? Eu saí da Domínio antes da venda da Thomson. Então, já estamos falando ali em 2013, foi minha saída. Então, já tem uma janela grande aí de diferença. E quando eu reencontro com o Igor, que ele diz assim, cara, eu tô com a empresa, com a Potencialize, eu disse, cara, o que é que você faz? Porque, assim, é algo fantástico que a Potencialize realiza hoje, porque, assim, os escritórios precisam dessa situação, tem essa dor latente, mas na maioria das vezes você não sabe, contador, que você precisa. Porque já está acostumado, fulano faz assim, eu faço assado. Peraí, vamos lá. Você quer chegar, eu estou em Natal e eu quero chegar em São Paulo. Eu preciso saber onde eu estou, qual é o meu destino e quais são as ferramentas. Eu vou de carro, eu vou de avião. Se eu não tenho isso organizado e desenhado, eu vou chegar. Mas assim, é melhor chegar em 3 horas ou é chegar em 4, 5 dias num ônibus, correr risco de assalto e tudo mais? Então é isso que, no meu ponto de vista, quando o Igor falou, me convidou, disse assim, cara, eu tô fazendo isso, esse caramba, é diferente. Eu nunca vi algo igual, né? E agora, traduzindo para a equipe, que eu fiz aqui uma comparação meio maluca, o que é a Potencialize? Qual é a dor que a Potencialize resolve hoje? Legal. Eu digo assim, que a Potencialize, ela nasceu com um propósito que ela vem muito dessa história que eu contei, de perceber que as empresas não tinham processos, não usavam bem a tecnologia e não tinham também um departamento de relacionamento com o cliente, de aproximação com o cliente. Era muito distante isso. E aí a Potencialize nasceu com esse objetivo de melhorar os processos internos dos escritórios de contabilidade, aliando a tecnologia àquilo ali, para que ela pudesse unir essa força e conseguir realmente potencializar a produção, a produtividade da sua equipe, né? E melhorando, junto a isso, o relacionamento com o seu cliente, né? Então, hoje, a Potencialize, ela atua na área de processos, de mapeamento de processos, né? Então, é importante ter tudo documentado e sempre eu digo que documento não vai fazer milagre, a gente atua num ponto que é imprescindível para os escritórios, mas ela, por si só, não vai fazer milagre acontecer, né? Documento é uma base. Mas você tem que usar também o motor da tecnologia, que são os sistemas que você tem embarcado hoje no teu negócio, e
unir as pessoas para que as pessoas consigam usar bem a tecnologia e os processos, né? Então, hoje a gente atua justamente em 2 pilares, que é processos e tecnologia. Que não deixa de trabalhar também as pessoas, porque na construção dos processos, quem realiza e quem executa é o cliente com o apoio do assessor da Potencialize. E o assessor, ele fala com pessoas. Simon Sinek tem uma frase célebre, né? No livro Comece pelo Porquê. 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus fornecedores são pessoas e 100% dos seus funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoa, você não entende de negócio. E quando você traz isso para o comercial, que também é um pilar muito importante, pessoas compram de pessoas. Sempre. Mesmo que você vá comprar um sistema de tecnologia para usar no seu dia a dia, mesmo que você vá contratar uma consultoria para implantar processos ou RH ou qualquer outro pilar ali para o teu negócio, pessoas compram de pessoas. E eu vejo uma proposta muito forte da Potencialize, é entender a realidade do escritório. Eu vejo muito isso na reunião que a Nicole faz na parte comercial, né? Me conta um pouquinho da tua história. Começa assim. O que é que você precisa? O que é que você está fazendo hoje que a gente pode te ajudar, né? É o primeiro passo, Bruno, porque se você for parar para ver, hoje na Potencialize a gente atua em algumas frentes, justamente usando essa tríade, sabe? A gente tem a assessoria de processos, que ela é o carro-chefe, é a coluna cervical do negócio. A partir dela, tem a assessoria para o Onvio Processos, que é um gerenciador de tarefas para o dia a dia, para a operação. Tem a assessoria do uso ali do sistema domínio como um todo, que aí pega a parte de tecnologia, e tem outros serviços auxiliares para essas tecnologias. E aí, por que eu começo a reunião comercial pedindo para o cara explicar um pouco do negócio dele? É porque a partir dessa fala dele ali, eu vou conseguir entender qual é a principal dor. Porque cabe muito bem para ele contratar os 3 serviços, porque são 3 coisas que ele precisa ali para a operação dele, mas às vezes a realidade dele só permite que ele contrate uma. E nessa conversa, a gente consegue entender, tá, a sua maior dor vai ser nos processos, vai ser no sistema de gerenciador de tarefas ou vai ser no sistema da contabilidade? E nessa situação, Nicole, eu acredito que não seja nem a situação financeira, quando a gente diz assim, ó, você não tem condições hoje. Não é nem financeira. Às vezes tempo. O cliente tem condição financeira, mas não tem equipe com tempo para dedicar. Tempo e pessoas. E aí acaba faça o curso. Hoje todo mundo está comprando curso, paga a mentoria, vai para aquilo e tal. Mas o mais importante, que é até um dos nomes da empresa, né? Potencialize resultado. Resultado. Qual é o resultado que eu vou ter com essa ação? Do que adianta eu contratar todos os serviços da Potencialize se eu não coloco em prática? Se eu, como gestor, eu não estou ali na frente junto com a minha equipe, que você diz assim, o desafio do gestor é fazer com que as pessoas executem uma tarefa sem que eu meta a mão na massa. Muitos clientes procuram a gente porque está ali naquele sofrimento operacional. Começa assim, eu sou contador, me formo, né? Aí abro meu escritório, 2, 3 clientes, contrato um assessor e tal, vou crescendo. Só ele que eu cresce continuo totalmente operacional, né? 100% operacional, né? E assim, uma das possibilidades que a Potencialize entrega para o teu cliente é essa questão de você conseguir sair do operacional. Por quê? A partir do momento que eu escrevo o processo, quando eu vou olhar, opa, quem é o responsável? É Bruno. Quem é responsável aqui? Bruno. Pô, Bruno, tu tem 50 colaboradores, mas em todos os processos-chave aqui, você que tá ali metendo a mão na massa. Não, porque se não for do meu jeito, não funciona. Que bom. Ou então tem escritório que o gestor aprova todas as tarefas dos colaboradores. Nossa. Então, todo mundo faz e tem que passar pelo olho do gestor, porque ele tem que conferir. Ou seja, não confia, né? Não Mas tem aí confiança. ele vai ter que escolher. Ele quer ter um escritório com 50 clientes ou ele quer expandir isso para 200. Porque aí tem que ver que é humanamente impossível um cara crescer um escritório de contabilidade controlando tudo. Concordo. Eu gosto muito desse termo clareza, porque assim, para você formar um hábito, você precisa saber o que é que você quer fazer. Para você abrir uma empresa, saber o que você vai resultar. E assim, tá tudo bem, eu quero estar ali dando cheque em todas as tarefas. Só não reclame do preço de você todo final de semana estar trabalhando em casa, não tirar férias, mas porque você tem que dar um tique em cada uma das tarefas que seu colaborador fez.
É porque, às vezes, eu vou perder muito tempo para construir um processo, né? Eu acredito que você deva ter passado por isso antes de começar a Potencializa, que o documento, foi até uma conversa que a gente teve, Bruno, um Excel, qualquer um encontra. Todo mundo pode botar aí no Google, até curso pago aí de R$100, R$50, vai ter tudo. A gente tem um curso que a gente entrega para os nossos clientes que tem todo o material, entregamos tudo, né? Mas, às vezes, você precisa de um personal trainer para ter o resultado. Isso foi até um debate que eu tive essa semana numa reunião de apresentação comercial, que a cliente falou o seguinte: Nicole, mas e se eu quiser ter esses materiais para estudar? Eu fiz, beleza, então não contrate a assessoria. Contrate nosso curso. Porque, portanto, que é 30% do valor que você pagaria mensalmente, você vai ter todos os materiais. Qual é a diferença? Você não vai ter o apoio técnico dos assessores. Você não vai ter isso fora da tua operação. Porque uma outra dor muito latente que a gente vê é o dono do escritório que quer ter os processos e terceiriza isso para a operação dele. Só que quem está na operação vai ser sobrecarregado com a operação. E aí ele começa a construir os processos, mas não finaliza. Então eu disse, eu fiz, tá, você quer o material, eu te vendo o curso. Você vai ter um custo muito menor. A gente nem continua a conversa aqui da assessoria. Mas se você já tentou que a tua operação fizesse esse processo e eles não conseguiram fazer porque a rotina ali do dia a dia sobrecarrega eles, que foi o que aconteceu, então você precisa da assessoria. Então é interessante que a gente não quer só a parte de venda, a gente quer a solução do cliente, a gente quer ter o cliente como referência de a gente poder encontrar com ele nos eventos e tá ali, tô melhor depois que comecei com a Potencializa. E eu sempre digo isso, né? Porque eu nunca fui um cara comercial, nunca fui. Eu queria. Eu sou o bonzinho da história, né? Então, eu quero que o cara resolva o problema. E eu já cansei de conversar com o contador que eu disse que eu não ia vender para ele, porque a minha solução não era para ele. Ele estava querendo resolver processo, mas o problema era pessoas. Né? E até eu indiquei outra consultoria de pessoas para trabalhar lá primeiro. Depois, quando você resolver isso aí você volta para mim e a gente conversa. Porque eu prezo muito pela solução do cliente. Né? Nem sempre o que o cliente imagina de uma coisa é realmente o que ela é. Né? Então, muitos contadores dizem, eu preciso parametrizar o meu sistema, eu preciso configurar, eu preciso da domínio totalmente configurada. Cara, desiste disso. Não tem como você ter uma domínio totalmente configurada. Amanhã pode dar problema, amanhã pode surgir uma coisa nova que você vai precisar parametrizar. Aquela parametrização que você fez, pode surgir empresa nova que vai precisar incluir aquela empresa na parametrização, ou vai precisar desfazer a parametrização, criar uma outra. Aquilo ali é constante. E isso cria uma frustração, né? Porque você está tentando 100% e nunca chega no 100%, poxa, tô fazendo alguma coisa errada. E quando o teu 70% ali que você está fazendo, já seria o melhor ali que você poderia ter. E você cria um ambiente mais tranquilo dentro do escritório, né? E muitas vezes o que acontece, na verdade, é porque o gestor ele não está na operação e ele confia o que a equipe está falando para ele. E às vezes o que a equipe está falando para ele, a equipe não buscou solução, a equipe tentou uma vez e esqueceu, a equipe não, como o Nicole falou, está sobrecarregada, não tem tempo para pesquisar. Então, a equipe não tem esse apoio, sobe para o gestor de que o problema estava no sistema, o sistema não está configurado, e aí ele vê que meu sistema precisa ser configurado ou eu preciso trocar de sistema porque nada funciona. Claro que eu estou falando isso de uma maneira geral, mas tem exceções, tem contadores que entendem de tecnologia, tem contador que vai até a operação e coloca para rodar, e tem contadores que conseguem fazer e tem contadores que precisam de ajuda. E a gente atende justamente esse nicho de quem precisa de ajuda. Porque eu tenho colegas contadores que eles têm uma equipe e eles estão lá apoiando e conseguem resolver as coisas que tem para resolver ele mesmo. Igor, seria correto dizer, ou pelo menos na sua visão, 3 tipos de contadores, falando hoje para os contadores, né? O operacional, o que faz tudo e nunca tem tempo para nada. O que tá lá em cima, que delarga tudo, que foi o que você citou agora. Só chega as broncas para ele resolver, ele é brabo, liga para 2, 3 caras. Resolveu o problema, que esse só faz delargar, a equipe não tá junto. E tem
o contador, o eficaz, né? Hoje, que diria assim, um empreendedor contábil, de fato, que entrega resultado, que tem um escritório que performa. Por quê? Ele está junto com a equipe, ele sabe das dores, entende de tecnologia, entende de processo. Entende? E a gente tem até esse cliente, né? Que faz tudo isso e conta com a nossa assessoria, porque ele sabe que ele não precisa ser o melhor em tudo. Ele precisa colocar as melhores pessoas nos melhores lugares para ter o melhor resultado. Isso. Acredita nessas 3 pessoas? Não, certeza. Até porque eu tenho colegas contadores que cada um tem um seu perfil. O que vai mudar a ação, a atitude de cada um é justamente a mentalidade dele. Né? O que ele pensa ali, de estratégia para o negócio, do que ele pensa e se autoconhecer também, como você falou, ele não consegue dominar tudo. Ele vai ter que contratar pessoas ou terceiros para suprir algumas necessidades. Então, quando ele vê que ele não consegue entender sobre tecnologia, e é uma coisa que ele é totalmente avesso à tecnologia, ele não consegue entender realmente ali como é que o sistema funciona, ele precisa de um apoio para isso. Né? Agora, eu sei que tem contadores que eles entendem muito bem de tecnologia e eles conseguem saber porque a lógica que ele tem supre aquela necessidade. Né? Mas tudo tem que partir de um princípio. Aquele contador ele precisa entender que precisa crescer. Né? Se ele achar que ele não precisa crescer, que ele está ali e está ok, então nosso serviço não vai resolver para ele. Né? Ter clareza. A gente está se encaminhando aqui para a parte final, né? O papo é bom, já vai quase 1 hora aqui de conversa. Mas o ensinamento de tantos que eu passei, uma coisa que eu vi aqui foi isso. Você falou agora no finalzinho, né? O autoconhecimento. Eu sei que é difícil, principalmente se a gente está fazendo algo errado. Quando a gente está fazendo algo certo, a gente tem um autoconhecimento, isso aqui massageia o ego. Mas, poxa, eu estou fazendo algo de errado, né? Então, primeiro se conhece, né, contador? Dá uma olhada para dentro, olha para o teu escritório. Vocês estão com o processo bem definido? Você tem as pessoas motivadas, engajadas? Quando é para bater meta, tá todo mundo junto e se apoia um ou outro, não só pelo meu setor, só pela minha meta específica, né? E eu tô olhando a tecnologia com bons olhos. Igor aqui é um cara que é um apaixonado pela tecnologia, amante da IA da vida, né? Obrigou todo mundo da equipe a fazer um curso de inteligência artificial. E a gente vai trazer mais pauta para isso, né? Mas o ensinamento que eu peguei para mim de olhar e compartilhar com os colegas contadores tenha clareza, traga autoconhecimento de você como gestor. Não existe um CNPJ forte com um CPF fraco, então o líder tem que estar ali à frente. E como é que a gente está? Tipo, o meu escritório é qual desses 3 contador? É o de larga? É o que fica ali só no operacional? Ou é aquele cara que está performando, né? Eu posso melhorar? Então, em cada um tá. Bruno, agora é interessante você pontuar sobre essa questão de você entender o momento. É realmente entender o momento. Porque não adianta você pegar, por exemplo, um escritório que está iniciando e o cara tem 30 clientes e ele quer contratar 3 pessoas para fazer a operação e ele delegar. Primeiro que ele não vai ter nem faturamento suficiente para isso. Ao mesmo tempo que quando você chega ali numa métrica de 100 clientes que você começa a precisar delegar as atividades e confiar na equipe que você está construindo, talvez esse seja o momento de você começar a pensar em estruturar os processos. Porque quando você já vai chegando no nível de ter ali 300 clientes na sua carteira, você já começa a ter que trocar o pneu do carro com ele em movimento. Então, o fato de você se autoconhecer, entender o momento que você está, entender para onde você quer chegar, planejar, cabe avaliar o que você precisa colocar para melhorar a tua operação, respeitando a tríade de pessoas, processos e tecnologia. E aí, esses dias também, só um comentário aí, um adendo, eu estava conversando com um possível cliente e ele disse assim: Nicole, se a gente começar a fazer esse processo com vocês e for ajustar os departamentos, pode acontecer de eu precisar demitir pessoas? Aí eu disse: pode. Te sendo bem sincera, pode. Porque a partir do momento que você contrata uma assessoria, que você quer estruturar os seus processos operacionais,
Você faz treinamento com a tua equipe, diz assim, ó, a partir de hoje você tem um processo a ser seguido. E essa tua equipe não respeita esse processo, aí você tem que entender se essa pessoa está alinhada ao que você quer para o teu negócio. Ele fez, eu vou precisar reavaliar. Então, entenda aí esse ponto, entenda quem você é hoje, onde você quer chegar e as pessoas que você quer ter ao seu lado. Porque o ambiente modula. Perfeito. E aí, pega duas visões. Não é que entra a assessoria e demite todo mundo. A Domínio tinha esse mito quando eu ia contratar a Domínio, chegar no escritório. E é verdade que quando a Domínio entra no escritório, demite metade da equipe. Aí o vendedor fazia demite. Não é isso, gente. Você vai ter que alocar as pessoas. Tem pessoas que não vão se adequar. Vai ter mudança. E tem gente que não quer mudar e tá tudo bem. Só que você tem que ir para um canto onde aceite não mudar. E aí, depois disso, você vai procurar o quê? Tem gente que, o escritório melhorou, tá começando a performar, a gente entregava o DAS no dia 19, dia 20 para o cliente, a gente tá entregando no dia 10. Eu ganhei 10 dias nessa operação. O que é que eu faço nesse intervalo de 10 dias? Eu consigo capturar ou captar mais novos clientes. Então, eu melhoro a performance, aumento a produtividade e tá todo mundo ali de maneira... não diria tranquila, mas num ambiente saudável de trabalho, né? Aquele estresse e tudo mais. Então, há a possibilidade grande de ter essa até troca. Eu não diria nem a saída, é a troca, porque é a necessidade. E o primeiro fator para que isso aconteça, de captar novos clientes, é ter um setor comercial dentro do escritório, ter um processo de venda também bem estruturado dentro do negócio, para que ele possa aproveitar essa mão de obra ociosa para conseguir pegar mais clientes, né? Sempre eu falo também isso bastante, mas isso é um ponto que vários mentores do mercado contábil eles falam também e eles fazem, que o comercial nunca pode parar. O comercial tem que ser desde o começo da empresa até enquanto ela estiver viva, tem que ter comercial, né? E aí o comercial ela tem que ser ativo, mas quando chegar num ponto você tem que trabalhar a tua operação. A gente tem contato com o escritório de todo o Brasil. Poucos são os escritórios que têm um setor comercial, né? Então, toda empresa precisa vender. Não é porque você é contador que não precisa vender, né? Então, tem que ter essa visão. Gente, nosso tempo está chegando ao fim. Teria muito mais ainda para a gente descobrir ainda da Potencializa. Ainda mas vão ter vários podcasts ainda aí que... eu gostaria de agradecer a Nicole, que está aqui me ajudando do meu lado. Igor, por ter colocado e ter iniciado esse projeto, né? Quando eu conversei com você a primeira vez, cara, eu preciso fazer isso, preciso estar em contato, uma forma de comunicar com o cliente. Deixa um recado para o cliente da Potencializa que tanto acompanha a gente. E você que também não é cliente, tá? A gente atende todo o Brasil, né, Nicole? Então, de norte a sul, a gente está atendendo, a gente tem contato e relacionamento e a gente pode te ajudar. Não e de todos os tamanhos, né? Todos os portes e tamanhos. Não precisa ser cliente da Domínio, não é exclusivo para cliente da Domínio, são para todos os escritórios de contabilidade. A gente vai trazer também algumas novidades de uma empresa parceira que a gente tem, que vai atender também todos os segmentos. Então, fica ligado nisso. Fala aí. Isso, legal. E a gente está em todas as regiões do Brasil, né? Só não estamos em todos os estados porque faltam alguns ainda. Então, você que é do Acre, né? Você que é... Tô entendendo a indireta aí. Tô entendendo a indireta. Você que é de... Acho que Roraima, não sei se... Só faltam 2 estados, só faltam 2 estados. Então, 2 estados. Você que tem essa necessidade aí, por favor, nos procure. E vai ajudar a gente aí a conquistar todos os estados do Brasil. Mas legal estar começando esse projeto aqui. Claro que a gente tem muito assunto, tem muita coisa, se a gente for adentrar em cada aspecto de produto aqui, de serviço e de problema que a gente consegue falar e comentar sobre, aqui tem assunto para começar, para a gente passar o mês inteiro falando aqui. Mas vamos com calma, vamos uma coisa de cada vez. Mas você que é contador, você que tem uma necessidade de estruturar processos, pode nos procurar. Tem as nossas redes sociais, o YouTube, Instagram, LinkedIn. E vocês podem falar com a gente em qualquer rede social aí que a gente vai estar conversando com vocês, ajudando vocês aí, entender o seu momento, como o Nicole falou, e ofertando a melhor solução, se esse for o caso para vocês. Mas, assim, obrigado também por ter vindo e ficamos à disposição aí em caso de
de dúvidas. Siga nossas redes sociais, temos Potencialize, vamos ter um canal no YouTube. Já temos um canal no temos? YouTube. Já temos um canal no YouTube. A gente vai. Vai manter esse canal no YouTube. Agora vai pipocar. Agora vai, esse agora YouTube. Manda vai. mensagem, ó. Tô lá pra responder vocês. A gente dá uma conversa, entender realmente se tá na hora de você investir na parte da assessoria ou do curso ou do que você precisar ali. E até mesmo por network, né, Igor? A gente tá aí indo para os eventos também, sempre presente. Se quiser ir para os eventos e encontrar com a gente, nos abordem. A gente vai ter o maior prazer em conversar, em trocar uma ideia. Se hoje eu vi esse podcast, achei interessante, fiquei curioso em conhecer mais a Potencialize, eu quero ser cliente da Potencialize. Qual é o canal que eu tenho que acessar? Você pode mandar mensagem no direct do Instagram, comentar qualquer post, abrir o WhatsApp, responder os formulários de tráfego, mandar um comentário no YouTube. Vai ter no link, vai ter na descrição do vídeo também, vai ter um Só botão, procurar. vai ter um monte de coisa aí. É coisa mais fácil. Procurou Potencialize Resultado. Eu tô pensando em fazer até uma parceria com os testemunhos de Jeová também, pra ir na sua casa aí, caso vocês bater na porta aí pra ofertar esse serviço aí pra vocês. 7 horas da manhã. Isso aí. Obrigado, gente. Valeu, galera. Até mais, Até mais. pessoal. Tchau.